Olá, meu nome é Silviane Santos, terapeuta integrativa, e hoje eu quero falar para vocês sobre o apego. Você sabia que existem vários tipos de apego? Pesquisando e trabalhando com isso, eu descobri que existem vários tipos de apego. E vamos falar um pouco mais à frente. Falta de conhecimento faz com que nós ficamos presos a um looping durante muito tempo. E hoje eu quero falar para vocês aí sobre os tipos de apego e quais as consequências que eles podem causar na nossa vida. Assim como também causou na minha. E eu só vim descobrir muitos anos depois. E isso é uma coisa que você não se vê muito por aí. A partir daí, da década de 50, de 60, vários outros pesquisadores, psicólogos, se dedicaram a estudar a teoria do apego do John. Ele divulgou muito essas dinâmicas. E a ideia que eu quero trazer para vocês é aprender essa dinâmica, como que essa dinâmica funciona dentro de um relacionamento amoroso e como que a gente se apega. Por que a gente se apega às pessoas? Por que nós temos o tipo de relacionamento? E por que talvez você não conseguiu o relacionamento aí dos seus sonhos? O relacionamento que você tanto deseja, que você tanto quer. Então é importante prestar atenção. Aqui você já vai ter uma ideia, uma luz aí vai acender no final do túnel. O Bowlby, ele percebeu uma dinâmica muito comum e que se repetia. E ele dividiu em 3 tipos de pessoas. Tem vários autores que trazem outros tipos, ok? Mas eu vou resumir aqui apenas os 3 tipos principais aí de pessoas. E você pode ser um tipo, outro tipo no relacionamento, tudo junto e misturado, tudo isso pode acontecer, tá bom? Então a ideia é você saber qual a categoria que você se encaixa. Quando diz respeito aí a relacionamentos amorosos, principalmente os relacionamentos aí, né? Principalmente os amorosos, certo? Mas não só o relacionamento amoroso, mas pode sobrepor todo tipo de relacionamento. Então vamos aí, eu quero dividir com vocês o tipo A, B e C, para que a gente entenda bem. Então vamos lá, a pessoa tipo A. Aqui, nesse daqui, você já vai escrevendo para mim, já vai dando feedback se você é do tipo A, do tipo B ou do tipo C, tá? De uma forma bem didática. Pega aí um caderno, se você não pegou seu caderno, pega lá o seu caderno, pega a sua caneta, volta, senta, né? Pausa o vídeo e a gente vai começar e você vai anotar. Você vai fazer aí um escaneamento seu. Tá? Porque a gente sabe muita coisa sobre o outro. Quando é sobre nós, praticamente a gente não sabe quase nada. E aí que entra a parte do autoconhecimento. É tão importante saber de nós, para que nós podemos se relacionar melhor com os outros, não é mesmo? Então, pega lá. Pegou sua caneta? Pegou seu papel, seu caderno? Então, vamos lá. O tipo A é aquele relacionamento tranquilo. No fluxo, sem grandes confusões. Você acha, assim, fácil se aproximar das outras pessoas. Você se abre, você se fecha para as outras pessoas. Você não fica desconfortável quando você precisa de ajuda, quando você precisa das pessoas ou quando elas precisam de você. Então você sabe que o relacionamento saudável é um relacionamento de troca e também de receber. Não é só de você dar ao outro, mas é de dar e receber, é um fluxo. Marca aí, você é do tipo A? Você coloca aqui embaixo nos comentários pra mim, tá bom? E no seu caderno? Você não fica assim, pensando, alimentando pensamentos negativos. Você não fica imaginando que a pessoa tá te traindo, que você vai ser abandonada, ou preocupada que a pessoa tá chegando muito perto de você. Você não é ciumenta, ansiosa. Você não é muito carente. Você não é distante. Esse é o tipo saudável, tá? Você não é distante. Esse é o tipo A, o tipo saudável. O tipo B é um tipo que, olha, fica preocupada. Será que ele me ama de verdade? Será que ele vai continuar comigo? Será que ele tá me traindo? Então existe aí uma insegurança, existe uma pulga atrás da orelha. Às vezes você pensa assim, eu tô muito apegada a ele, mas ele não tá correspondendo. Ai, eu tô indo muito rápido. E ele parece que tá ficando retraído, certo? Eu tô falando ele, tá? Mas pode ser ela também, se você for um homem e estiver assistindo essa live, certo? E aplica aqui em todo tipo de relacionamento, tá? Hétero ou não. Então assim, você fica muito preocupada, porque o relacionamento não é aquilo que você estava querendo. Você fica insegura, você mais dá do que você recebe nesse relacionamento. Você fica preocupado se esse parceiro te ama mesmo. Ou não ama, você quer muita proximidade e esse parceiro não quer, você quer ficar agarradinho, muito próximo. Por você querer ficar muito próximo, você acaba assustando esse parceiro e essa parceira, tá? Esse é o tipo B. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai identificar melhor, tá bom? Esse é o tipo B. Então, o tipo A, as coisas estão aí fluindo, tá? O tipo B, eu estou preocupada, eu tenho aquela preocupação que a pessoa não tá me correspondendo, tá joia? E agora o tipo C. O tipo C é aquele mais espinhudo, que se sente mais desconfortável quando tá perto dos outros. Ele não confia completamente, ele não consegue se entregar,
É difícil essa pessoa se envolver muito na vida da outra pessoa. Esse é o tipo C, tá? Ele é mais reservado na dele. Pra ele é difícil dividir as suas coisas, é difícil dividir a sua vida. Ele prefere mais ficar sozinho, isolado. Ele fica muito desconfortável quando tem uma proximidade muito grande. Ele fica desconfortável até com a intimidade. Não é muito confortável não ficar tocando nessa pessoa, sabe? Tipo, ele fala, vai pra lá, não fique muito próximo não. Você é o tipo A, o tipo saudável. O tipo B, que é o tipo ansioso, ou o tipo C, que é o tipo aí distante. É mais raro e incomum, né, ser o tipo A, tá? O tipo organizado é mais difícil, tá? É mais comum o tipo B, que é o mais ansioso, aquele que dá muito e recebe pouco, ou o tipo C, que é o distante, aquele que recebe, mas não consegue dar. Ele não consegue ofertar. E é muito comum o ansioso se relacionar com o evitante, com o distante. A mulher no estilo ansioso, o homem aí no estilo evitativo. E isso é muito comum, até em questão de gênero. Depende muito como essa pessoa foi criada, se essa pessoa recebeu amor, se as necessidades dele foram atendidas, se era confortável ser bem tratado, qual era o relacionamento que ele teve com a mãe. Pode ser uma mistura. Entende? Vocês vão ver que não existe. Ah, exatamente, eu sou o tipo A 100% do tempo. Você pode, dependendo do relacionamento, você pode trocar de lugar. Você pode inverter. É claro que todo mundo queria ser o A, né? Até eu. Mas eu fui o B por muito tempo. Muito tempo. Mas o tipo C, ele fica muito desconfortável ficar perto do outro. E o tipo B fica muito confortável. Existe uma dependência. O tipo B, ele precisa. O tipo C evita, ele não precisa. E o tipo A, ele tem tudo. Tudo isso junto e misturado. Ele até precisa muito, mas ele não tem aquela necessidade, ele não tem uma dependência, mas é uma coisa mais aí equilibrada. O tipo C é difícil dividir uma vida com outra pessoa e ele fica muito desconfortável com a proximidade que você acaba tendo. Então marca aqui pra mim o que você é, tipo B, tipo C ou uma mistura. Eu tô conseguindo identificar pra vocês? Vocês estão conseguindo entender um pouco como que é? A gente vai ficar intercalando entre esses tipos, porém, dá para existir um equilíbrio. É por isso que você precisa treinar a sua mente. Compreendeu? Então, assim, preste atenção em qual tipo de pessoa você já se relacionou até hoje. Quem é o tipo A? Você conseguiu identificar comigo? Muitas vezes você é evitante e nem sabe. E o seu marido é o tipo B, o pegajoso. Assim, eu não gosto de usar muito essa palavra, tá? Mas é aquela pessoa ansiosa, às vezes ciumento. E isso daí faz parte, né, da vida, faz parte. Olha que interessante, existem esses tipos para que você consiga se identificar e viver melhor. Você, ele não é chicletinho, ele não é, tá bom? Mas você é uma pessoa mais distante. E aí existem motivos por conta dessa pessoa ser assim. E muitas vezes a gente cobra essa pessoa, sendo que ela nem sabe que ela tem esse comportamento, que ela tem, né, esse tipo C. Ela nem entende sobre o que eu estou trazendo para você. O tipo saudável A, a gente tem que caminhar um pouquinho para chegar nesse tipo A. Mas a grande maioria, se você está procurando um relacionamento, você vai estar aí encontrando o B. Se você encontrar um B e você for B, pode se relacionar. Porque vocês estão aí equilibrados. C com C também dá para se relacionar. Cada um com a sua, cada um na sua casa, cada um fazendo as suas coisas. Pode se relacionar. Mas nem sempre isso acontece. O que acontece mais é o tipo B com C. Quem aí se identifica o B com C? Gente, eu me identifiquei o B com C muito tempo. E o meu marido é o C. Ele é o C. Ele é distante, ele é desassociado. Eu tenho que estar sempre chamando ele pra perto. E eu sofri por muito tempo com isso, porque eu sou muito orada. Eu quero estar sempre perto. Normalmente, o B, ele quer demais, né? É pegajosa, é ciumenta, nada satisfaz. Compreendeu? Aí, o B vai, conversa com o C, aí depois ele desiste. Ele desiste, ele vai lá, conversa, quer desistir. Aí o C fala assim... Não, eu vou melhorar. Você fala, eu prometo. Eu vou ser mais atencioso. Eu já vi esse filme, eu já vivi esse filme. Eu vou ser mais carinhoso com você. As coisas vão mudar. Aí vocês saem para um programa de final de semana. Aí você ganha um presente. A pessoa se esforça para te agradar durante um período. Aí depois de um tempo ali, não dá um mês, 2, ele volta para o lugar que ele estava. Por quê? Porque é muito forte. Por quê? Porque ele está respondendo a traumas, tá? Ele tá respondendo a traumas. O ser não é ser porque ele quer. Ah, eu quero ser um porco espinho, né, espinhudo. Não, ele não tá olhando para esses traumas e ele não tá conseguindo ser diferente. Então, é uma combinação que vai dar sofrimento. Infelizmente, vai dar sofrimento. Frustração e sofrimento. O B com C. Por quê? Porque ele é distante e alguém quer ficar próximo. E como que é isso? Alguém vai ter que se curar nesse processo. Enquanto um não se curar nesse processo, vão continuar o quê? Os conflitos. Os conflitos vão continuar. E qual é a relação com a criança, né? E qual é a relação com a infância, né?
O que acontece? Esse padrão de comportamento, ele pode remontar padrões de dinâmica familiar lá da sua infância. Então, dependendo das experiências traumáticas que você teve, dependendo do tipo de conexão que você teve com seus cuidadores, com seus pais, com os avós, com quem ele teve o cuidado com você, você pode hoje ter relacionamentos padrões aí que são saudáveis ou não são saudáveis, né? Então, como assim? Vamos lá então, vamos pegar uma pessoa aí do tipo C, o tipo distante. E agora eu vou trazer para você um pouco desse perfil da pessoa do tipo C, tá? E olha, perfil psicológico, pessoal, não vão se encaixar 100%, lembra? Nós, seres humanos, somos diferentes. É apenas ali um soprinho, né? Uma luzinha que eu vou dar para você. E não é porque que você teve, por exemplo, um tipo de infância como essa que eu vou relatar para você, que não é porque você não se curou de alguma forma e nem você é do tipo C. Mas existe uma grande probabilidade, tá bom? Uma pessoa aí que é do tipo C, do tipo distante, e ela não se sente confortável. Ela não se sente confortável com conexões mais profundas, com apego. E não é só com parceiro não, viu? Não é só com parceiro. É com amigos, com familiares também. Isso pode ter vindo de uma falta de conexão amorosa com seus pais. Certo? Os pais dessa pessoa podem ter sido distantes, pode ter sido ausente, e esse tipo de apego evitativo ou teve uma rejeição, ou teve um abandono. E essa pessoa associou a conexão com a dor emocional. Ela aprendeu que não posso me aproximar demais, isso não é seguro. Dói muito se aproximar. E o cérebro cria mecanismos de proteção. Ela sente que é melhor se distanciar. Muitas vezes é uma criança que não teve suas necessidades atendidas e ela teve que aprender a se virar sozinha. E por ela ter aprendido aí a se virar sozinha, ela passa a cuidar dela sozinha. Ninguém cuidou dela. Ela cuida dela sozinha e ela passa a levar esse padrão para a vida adulta. Ela passa a levar esse padrão para a vida adulta dela. Tendo aí prejuízos, né? Prejuízos assim que eu falo, porque até ela trabalhar isso, até ela descobrir isso, né? Até ela começar a resolver essas feridas, né? Então, muitas vezes ela acaba cuidando da vida dela sozinha, porque ninguém vai cuidar dela. E aí, esse cuidar é desagradável, porque ela não teve esse costume. É desagradável, não é gostoso o toque, ficar segurando na mão, ficar segurando muito, ficar se apegando muito. Isso não é agradável, ela não gosta desse grude, porque ela não teve esse grude. E aí ela se acostumou com esse padrão mais distante. Então, às vezes, ela teve uma grande decepção ali com o pai, com a mãe, e ela aprendeu que isso é perigoso. Ok? Então, se você também estava presente, por exemplo, alguém que estava fisicamente presente, mas emocionalmente distante, sabe? Aquele pai, aquela mãe que te deu tudo fisicamente, casa, comida, escola, mas emocionalmente distante, você não teve espaço para expressar suas emoções, você nem sabia o que é isso, como que você vai fazer isso na sua vida agora adulta? Se você não teve nem treino, você não teve contato, você não teve o hábito. Então, essa criança, ela foi exposta aos pais que estavam ali, mas que ao mesmo tempo não estavam ali. Estavam ali presente fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, esses pais não estavam ali. E isso é doloroso. Então, conectar com uma pessoa de uma forma mais próxima, para que eu precise dessa pessoa, para que essa pessoa supra alguma necessidade para mim, me machuca. Comum, a mulher ansiosa, o ansioso, começa a se relacionar com a pessoa, né, evitativa, e no início tá ótimo, né? No início tá super bom. Depois de algum tempo, o cara dá um sumiço, vai embora. Ou depois ele começa a se distanciar. No início ele estava bem próximo, ele estava empolgado, mas foi demais para ele. Teve muita intimidade, foi pesado, ele nunca teve essa proximidade. Principalmente essa proximidade física, de abraço. E aí a pessoa acaba se distanciando. Isso já aconteceu com você? Identifique aí se isso já aconteceu com você e coloque aqui para mim. Certo? Então assim, a gente pode ter em algum momento qualquer um dos três, tá? Por quê? Porque de repente, né, você cresceu, aconteceu algum tipo de relacionamento onde você teve um processo desse e você começa a se comportar de outra maneira. Isso também é comum, tá? Então, se você tem esse padrão tipo C, né, o evitativo, você não é mal, você não é má. Você está machucada, você está traumatizada, você está respondendo a um padrão que você aprendeu lá na infância ou desenvolveu, né, durante um certo período aí da sua vida. Como que eu faço para me resolver isso? É importante você entender de onde vem essa dor. Entender o tipo de apego que você tem e relacionar, né, com a sua infância, para você ter um tipo de apego saudável. Né? Eu quero falar um pouco mais sobre esse tipo, o tipo ansioso, porque a maioria dos meus clientes que eu trabalho é esse tipo. Então, na teoria do John Bowlby, né, é essa pessoa que foi exposta a uma perda, a um rompimento, e até também o ansioso, ele foi exposto,
né? Então, o que é muito comum, né? Não é todo mundo, é muito comum, tá? Que a pessoa evitativa, ela passou por abusos. Abuso sexual, principalmente, onde essa proximidade é muito difícil. É difícil confiar na outra pessoa, tá? E esse ansioso é muito comum. Ele pode ser alguém que foi rejeitado, teve muitas frustrações com pai, com mãe, abandono, uma mãe presente, né? Uma mãe que não era presente, que trabalhava muito, que não conseguia ficar com os filhos, um pai que viajava muito e retornava, ou um pai que desapareceu da relação. Esse é um tipo ansioso, não é um tipo comum. Vamos supor lá, o pai viajava muito. Quando o pai viajava, a mãe ali tinha uma relação harmônica com os filhos. Quando o pai retornava do trabalho, né? Os pais tinham um relacionamento desorganizado e complicado, então tinha muita briga, desconfiança, medo, insegurança. Então, assim, essa situação dos pais terem muita briga e você não sabe como que o seu pai vai retornar, isso pode gerar muita ansiedade. Uma criança ali de 5 anos, onde a criança estava brincando e a criança fala assim, arruma isso, arruma tudo isso, porque seu pai vai chegar. E se ele chegar e tiver tudo desorganizado, ele vai brigar. Então isso vai gerar uma ansiedade na criança. Então já tem uma ansiedade na criança. Então essa criança, tanto quando ela crescer, ela pode desenvolver o evitativo, o quanto sentir é difícil, me conectar é muito difícil, ou ela vai querer arrumar tudo, deixar tudo pronto, tudo lindo, criar uma dependência, né, para o outro não ir embora. Então eu preciso cuidar do relacionamento, eu preciso fazer tudo certinho, senão ele vai embora e essa culpa vai ser minha. Então de onde veio esse padrão? Veio lá daquele local traumático, da infância. É importante você buscar esse ponto importante do relacionamento com seu pai, com a sua mãe, como você foi criado e como que você se sentia. Então aqui, uma criança, ela tem o pai alcoólatra, você não sabe se o pai vai chegar bem alcoolizado,